Fala, galera. Aqui é o professor Caju. Vamos para mais uma revisão geral FEMPAR Matemática. Finalizar as questões de 2023 aqui. Para quem vai fazer a prova domingo, essa gravação está sendo feita um pouco antes, 2 dias antes. Vamos lá. Vamos para as geometrias agora. Acabou que as questões dessa aula são todas de geometria plana, espacial, analítica. Uma chapa de metal foi recortada de modo a produzir um trapézio retângulo, conforme ilustra a figura a seguir. Trapézio retângulo, para quem não sabe, ele tem dois lados paralelos, todo trapézio, e os lados não paralelos, um deles faz 90 graus com os lados paralelos, que nem está desenhado aqui. Com as medidas indicadas na figura, é possível calcular seu perímetro, que vale... Bom, o grande truque aqui é mais uma sacada, é você traçar essa linha aqui, ó, que conecta o vértice, uma das pontas da base menor, isso aqui, os lados paralelos são chamados de base, né? Base menor, base maior do trapézio. Você pega o extremo da base menor e faz uma linha fazendo 90 graus até um ponto na base maior. Não vai ser no extremo, porque tem que fazer 90 graus. Tá? E aí você faz isso e forma esse retângulo. Se isso aqui é um retângulo, esse comprimento de 3,5, eu posso afirmar que aqui também é 3,5. Eu não vou colocar a unidade de medida para não ficar muito poluído, não ficar muito apertado, mas é 3,5 decímetros. E aqui, como esse aqui é 6 decímetros, aqui também é 6, que é um retângulo que eu formei aqui. Ó, 4 ângulos de 90 graus. Agora, o que eu faço? Se aqui tudo é 6 e aqui é 3,5, quanto falta para completar 6? Isso, 2,5. Tá? E observe que aqui é um triângulo retângulo. E o lado que está faltando para eu determinar o perímetro... O que é perímetro, gente, de uma figura? Para quem não sabe, perímetro é a soma dos comprimentos dos lados. Você pega todos os lados daquela figura e soma. Então, eu já tenho aqui que é 3,5, 6 e 6. Falta o x. O x eu vou agora, com esse triângulo retângulo, aplicar Pitágoras. Aí eu terei x ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 6 ao quadrado, mais 2,5 ao quadrado. 6 ao quadrado, tabuada, 36. 2,5 ao quadrado, para quem faz muita conta já sem calculadora e conta no papel, já deve ter encarado várias vezes o 25 ao quadrado, que é 625. Aí basta saber que quando você eleva ao quadrado um valor decimal que tem uma casa decimal, o valor ao quadrado normalmente tem duas casas decimais, então é 6,25. Eu falo normalmente porque pode acabar tendo um zero aqui, né? Mas ainda assim, você encontra duas casas decimais na hora de multiplicar, mesmo que aqui seja um zero. Pronto. Aí vai dar 36 mais 6,25 dá 42,25, né? Porque 36 mais 6, 42. 42,25. E agora? Bom, da mesma forma que você pega um número com uma casa decimal e eleva ao quadrado e passa a ter duas, quando você tira a raiz quadrada de um número que tenha duas casas decimais, se tiver uma raiz exata, assim, para o número inteiro, 4.225, se tiver uma raiz exata, você vai pegar aquela raiz, só que em vez de ter duas casas decimais, vai ter uma. Quando você tira a raiz quadrada de um número com duas casas decimais, e ela é uma raiz exata, digamos, eu falo exato no sentido de você pegar o valor inteiro, ele tem uma raiz exata, basta colocar nessa raiz uma casa decimal, ele vai passar a ter uma casa decimal. Por exemplo, 0,04. 4 é um quadrado perfeito, a raiz é 2. Então, vai ficar 0,2. Se tinha duas casas decimais, 0,04 passa a 0,2. Isso é tudo manha, que eu vou tentando dar para quem já me ouviu e não usa a calculadora há um bom tempo, vai pegar, vai começar a prestar atenção nisso e vai internalizar e na hora de fazer a conta na prova vai ganhar tempo. Tá? Então, como que eu sei se 4.225 seria o valor inteiro aqui associado a esse 42,25? Tem uma raiz exata. Eu vou ensinar aqui uma técnica que acho que é uma das mais rápidas. Não sei, deve ter umas ninja aí, mas essa aqui acho que ainda é clara e rápida. Você vai cercando ele. Por exemplo, você pensa 50 ao quadrado, 2.500, está pouco, que eu quero 4.200. 60 ao quadrado, 3.600, porque 6 é 36, né? 6 ao quadrado, está pouco. Qual é o próximo? 70 ao quadrado, 4.200. Né? 4.900, passou. 77 é 49, 4.900, passou. Então, seria um número entre 60 ao quadrado, 4.225, está entre o 60 ao quadrado, se tiver uma raiz exata, e o 70 ao quadrado. Está entre 60 e 70, a raiz de 4.225. Se for exata, não, mesmo que não seja exata, está entre 60 e 70. Bom, aí você já sabe que 60 é alguma coisa.
né? Porque 60 ao quadrado está pouco, é 3.600, 70 ao quadrado está muito, é 4.900. Se é 60 e alguma coisa, agora você olha para a última casa aqui, o 5. Aí você pensa em qual número de 0 a 9 ao quadrado termina com 5. E o único que eu consigo me lembrar, acho que é o único, é o 5. Então, se tiver uma raiz exata, o único candidato possível é o 65. Aí você testa para ver se tem raiz. Se não der certo, é porque não tem raiz exata. Se der, você encontrou. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 6, 30. Com 2, 32. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, vão 3. 3, 6, 39. 5, 2, 12, vai 1, 4. Haha! Então, eu vou pegar aqui a raiz é 65. Como aqui tinha duas casas decimais, agora vai ter uma. O valor de x é 6,5 o quê? Decímetros. Pronto. Agora, para achar o perímetro, basta eu somar os lados 6, 3,5, x, que é 6,5, e 6 de novo. Perímetro é 6,5 com 3,5, dá 10, né? 10 mais 12, que é 6 e 6, 22. Pronto. Razoavelmente de boa essa questão, né? Essa é uma das mais fáceis dessa prova, eu acho. Gabarito B de bola. Tá certo? Essa aula só tem 4 questões, né? Não sei se eu falei, porque uma foi anulada, essa prova, e eu já fiz 5, então estou fazendo as outras 4. Essa aqui eu acho que tinha que ter talvez um pouco mais difícil de eu ensinar, porque você tem que ter uma certa visão tridimensional. Vou tentar fazer o melhor que eu puder aqui com desenho, então aqui tem que ter uma certa habilidade, não muito, mas eu não sei se eu tenho o suficiente com desenho, tá? Vou tentar desenhar o melhor possível aqui para vocês enxergarem. É o que vocês têm que tentar fazer na prova, fazer os cortes. Olha só. A figura a seguir ilustra uma pirâmide de base pentagonal. Tá? Então, 5 lados. Pode ver, 1, 2, 3, 4, 5. Duas dessas pirâmides idênticas foram coladas pelas bases, formando um novo sólido com 7 vértices e 10 faces. Aí você começa a perceber que ele vai começar a perguntar coisa com face e vértice. Isso cai muito no Enem, assim, de fatiar, e você tem que contar quantas faces tem agora, enfim. Então, para já ir acostumando, vai contando. Olha, 7 vértices, será que é mesmo? 1 vértice, 2 vértices, 3, 4, 5, 6, 7 vértices. São os 5 da base e os 2 das pontas. Da base, não, que era a antiga base, né? Que ele pegou um triângulo e colou eles pela base. E aí, um de cabeça, um por cima e outro por baixo, né? E formou esse outro sólido. E as faces? 10 faces? Sim. Pode ver que cada pirâmide dessa tem 10 faces. São esses triângulos aqui. 1, 2, 3 lá atrás, 4, 5. Tem 5 aqui nessa pirâmide de cima e 5 na pirâmide de baixo. Então, só para você já ir acostumando com a ideia de face e vértice. Nas proximidades de cada um desses 7 vértices, que eu marquei de vermelho, são feitos cortes no sólido, produzindo 7 pequenas pirâmides, que serão posteriormente removidas. Então, ele vai cortar e tirar. Aí, esse processo se chama truncamento. Após o truncamento descrito, o sólido passará a ter tantas faces quadrangulares, tantas pentagonais, tantas hexagonais. Aí tem 5 quadrangulares, 7 pentagonais, 10 hexagonais. Aqui fala que vai ter 10 faces triangulares, 5 quadrangulares e 2 pentagonais. Bom, eu tenho que saber o formato das faces e quantas de cada uma, quando eu cortar cada vértice. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui o desenho. Vamos cortar esse aqui, ó. Observe que quando você passa a faca numa pontinha dessa, formar uma pirâmide dessas pontinhas, você corta, faz um corte em cada face que ela faz parte, né? Ela é vértice dessa face, dessa, dessa e dessa. São 4 faces que ela faz. Então, o que você faz para descobrir aqui? Ó? Você faz o corte. Corta aqui essa face, corta a outra face, corta essa face aqui embaixo. Essa aqui ficou muito próxima, né? Espera aí. Aqui está o vértice. Vamos fazer um pouco mais fora aqui. Faz um corte nessa. Essa é a minha dica. Faça um corte em cada face por vez. Ó. Corta essa face. Você está passando a faca. Aí vai aparecer um corte nessa face do lado. Nessa face de baixo. Opa, a mão aqui está tremendo. Aqui e nessa face aqui. Essas 4 faces para as quais tem esse vértice. Tá? Então, quando eu removo essa face aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio que eu não tentei antes. Cadê a borracha? Eu quero a borracha, padrão, excluir traço, pontual. Deixa eu ver se excluir traço é isso que eu quero. Não. Borracha pontual é essa? Não.
padrão. Não, não está aparecendo. Será que tiraram? Tinha uma borracha que eu pintava aqui. Deixa eu ver se eu pintar de branco. Eu tenho que fazer isso aqui, aumentar a grossura. Só para vocês enxergarem bem, ó. Ele vai cortar essa parte aqui para arrancar. Perceberam que ficou o quê? Uma face com 4. Quando ele fatiou aqui, ó. Ai, eu acabei apagando. Quando ele fatiou aqui, ó, apareceu uma face quadrangular. E você, agora é só projetar o que você fez. Cada vez que ele fatiar um desses 5 pontos aqui, vai aparecer uma face quadrangular. Então, qual é a primeira dica? Quando fizer uma fatia, não tenta imaginar a fatia de uma vez só. Tenta imaginar o corte que ele fez em cada face em volta daquele vértice. Tá? Então, eu já sei que vão ter 5 faces quadrangulares aqui. Porque tem uma em cada desses vértices, já vi que foi uma face quadrangular. Quadrangulares. Tá? O que mais? Agora vamos pensar nesses 2 vértices aqui de... Você acendeu alguma coisa? Acho que não. Vamos pensar nesses 2 vértices, o de cima e o de baixo. Vamos ver se consigo fazer melhor aqui no de cima. Eu vou fazer um corte, vai fazer assim, ó. Tchuf. Não sei se vocês estão me vendo. Vai cortar assim, ó. Vai cortar o bico de cima desse sólido. Então, você faz um corte para cada face, ó. Tuf, tuf, 3, 4. O corte, a linha tá grossa ainda. Pera aí, gente. Tá até ficando bom, mas tá muito grossa. Tuf, não ficou muito fina. Aqui. Tuf, 2, essa face e essa face. Né? Porque são 5 faces, então tem 5 cortes. Então, se eu apagar aqui, ó. Cadê? Caneta branca. Aí eu pinto aqui, ó. Fazer mais grosso. Só fazer aqui. Quando eu corto, ó, você forma uma face pentagonal. 1, 2, 3. É pentagonal. 1, 2, 3. É que aqui eu acabei preenchendo errado. Opa! Pintar de branco. Fazer com calma. E aqui, ó, se olhar, tem 2 faces ali atrás. Aqui e aqui. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ter outra embaixo. Então, eu tenho 2 faces pentagonais. Duas faces pentagonais. O problema aqui, o que está faltando, gente? Eu só estou olhando as faces que sobraram após o corte. Mas e as faces que já estavam lá, que foram cortadas? Essas aqui, ó, essas 10 faces que tinham essas aqui e essas aqui. Vamos pegar só uma delas, porque quando eu pegar os cortes aqui, fizer embaixo também, e fizer esses 5, cada um desses triângulos antigos vão virar uma nova figura, com um novo número de arestas. Deixa eu só fazer o corte dessa aqui, então, ó, desse outro vértice, para poder eu olhar com um exemplo, com um padrão para as outras 10. Outra dica, não precisa fazer todos os cortes. Corta em uma das faces, vê como ela ficou, e a figura simétrica, você tem essa face igualzinha. Isso vai fazer a mesma coisa em todas as 5 faces de cima, em todas as 5 faces de baixo. Então, o resultado que ficar nessa face que está de frente para a gente aqui, você repete 10 vezes. Então, vou pegar a tinta branca aqui, aumentar a grossura. E vou pintar. Vamos fazer o corte primeiro, né? Aqui. Então, vai cortar uma nessa face. Fez um corte aqui, ó. Corta aqui. Corta aqui. E corta. Ele fez a fatia assim, é o bico, né? Aí, agora eu pego a tinta branca. Pinto aqui. Aí. Agora, vamos olhar essa face que era triangular, né? Que era essa face aqui. Com quantos lados ela ficou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essas faces também fariam parte da nova figura, né? São 10 faces hexagonais. Tá? Então, você viu que esse aqui é mais um trabalho de visão tridimensional mesmo, visão
do que acontece quando você fatia uma figura em 3 dimensões, que cai muito no Enem, se eu não me engano. Tá? E aí você faz o quê? Qual é a dica? Corta face por face, não tenta imaginar o corte de uma vez só, porque te confunde. Junta os cortes de cada face quando você passa a faca, e aí vê o que fica. Tá? Você não vai poder passar a borracha na figura lá, mas aqui quando você está treinando você pode, né? Ou você pode reproduzir a figura do lado, mas que não vale a pena, às vezes demora muito. Mas aqui você treina a visualizar, quando chegar na prova, ter essa visão tridimensional já aprimorada, tá? Então, 5 faces quadrangulares, 2 faces pentagonais, 10... Já é a letra A mesmo, né? De cara, letra A. Né? Por que as outras estão erradas? 5 faces quadrangulares, está certo. 7 faces pentagonais, está errado. 10 faces triangulares, está... 10 faces... Não tem face triangular. É aqui como se não tivesse cortado. 10 faces triangulares, 10 faces triangulares. Não, aqui é quem não percebesse que quando cortava as faces triangulares vão... É quem não tentou desenhar. Imaginou que vai ser o corte, mas essas 10 faces não iam ser alteradas. Então fica com a letra A de amor. Vamos para a questão número 3. Agora, então teve uma de geometria plana, uma agora de geometria espacial, agora vão ter 2 de geometria analítica. Olha só. Criada por Adam Smith, a lei da oferta e da demanda tenta explicar o que determina o preço e a quantidade de um produto no mercado. Em linhas gerais, ela estabelece que, ponto 1, quanto menor for o preço, maior será a procura, demanda pelos consumidores. Assim, se o produto fica barato, é normal aumentar a procura. E quanto maior for o preço, aumentar o preço maior, será a oferta por parte de quem vende. Quanto mais caro é o serviço, maior é a oferta, porque vai acabar tendo oferta e não ter tanta procura para consumir essa oferta, né? Então vai acabar tendo maior oferta. O preço de equilíbrio é o único preço em que as expectativas dos consumidores de preço e dos vendedores concordam. Ele acha que é um preço bom para vender e o consumidor um preço bom para comprar. É exatamente nesse valor que a quantidade demandada equivale à quantidade ofertada. O gráfico a seguir ilustra as curvas de demanda e oferta. Aqui vem uma coisa que é legal eu bater nesse ponto. Quando uma questão fala curvas e aqui aparece uma reta, não é que ela está entrando em contradição. A reta é chamada de curva em termos matemáticos. Tá? Mas reta não é curva. Não, você aprendeu que curva é algo redondo e reto é algo reto, mas a reta, imagine que seria uma curva com raio infinito. Pode pensar assim, não sei nem se é o oficial, mas enfim. O que você vai ver quando você lê curva no texto anunciado, nem sempre se sinta obrigado a enxergar uma curva assim no negócio. Não, isso aqui, mesmo querendo fazer uma curva, isso é uma reta que eu estava com aqui. Não fica esperando que vai aparecer isso só porque ele escreveu curva, tá? Quando ele escrever curva, pode sim ser uma reta. Curva é para dizer o desenho do traço do gráfico. Tá? Pode ser uma reta e pode ser algo curvo mesmo. Tá? Tanto que aqui a curva é uma reta. A gráfica a seguir usa curvas de demanda e oferta de certo produto, além de formar as coordenadas cartesianas de pontos pertencentes a essa curva. Ele informa mesmo, ó, 500, quantidade de produto 500 unidades, preço do produto 1,20. 800 unidades, o preço é 1,80. Aqui com 500 unidades, o preço fica 1,80 e com 700 unidades, o preço fica 1,20. Tá? Então, eu tenho as curvas de demanda e oferta de certo produto. Dado que essas curvas de demanda e oferta estão representadas por retas, ó, as curvas são representadas por retas, é possível, tá? É possível estabelecer as respectivas equações e, por meio de um sistema, encontrar o preço de equilíbrio. A FGV, pelo menos a FEMPAR, tem feito muito isso, gente. Ela te explica o processo. Ela nem quer que você bole o processo, ela quer só que você saiba aplicar o processo. Essa parte aqui foi como um monitor de dúvidas, que ele, em vez de te dar a resposta, fala assim, ó, faça isso. Ache as equações das duas retas e encontre a intersecção, que é o preço de equilíbrio, que é onde elas se encontram. Tá certo? Aqui eu nem precisava ver qual é a da oferta e da demanda, mas se você parar para comparar aqui, ele falou quanto maior o preço, né? Quanto maior o preço, maior será a oferta. Então, essa aqui deve ser da oferta, porque à medida que eu vou aumentando o preço, vou aumentando a quantidade de produtos. Então, essa aqui eu acho, se eu não estiver viajando muito na maionese, que é a curva da oferta, né? Porque quanto maior o preço está subindo, à medida que a quantidade de produtos vai subindo. Logo, essa aqui é a curva de demanda. Por isso que eu cheguei à conclusão, deixa eu ver se estou boiando aqui. Foi. Aqui, quanto mais produtos, menor é o preço. Então, aqui, quanto mais... Cadê? Deixa eu ver se estou viajando.
Eu não parei de pensar disso, talvez eu esteja pensando ao contrário. Tipo, quanto mais produtos, quanto menor o preço do produto, maior será a procura. É que fala quantidade de produtos, não fala se é procura, né? Então aqui é quanto... Aqui assim, quanto maior é o preço, deu mais produtos. Deve ser produtos vendidos. E aqui, quanto maior o preço, menos produtos comprados. Imagino que seja isso. Aí eu não tenho isso, trabalhei muito com a curva de Adam Smith, mas acho que é isso. Não importa para essa questão, estou só aqui filosofando em cima das retas. Eu acho que deve ser isso, pelo que eu interpretei do gráfico. Mas que eu estou com medinho de estar caindo em alguma rasteirinha de interpretação. Acho que não, acho que não. E é porque eu vou acabar não sabendo, depois eu teria que pesquisar. Fica aí se quiserem pesquisar mais sobre as curvas de oferta e demanda de Adam Smith. Beleza, mas o que eu preciso é o quê? Achar a equação das retas, então vamos dar nome às retas? Essa aqui eu deixei espaço mais embaixo, vou fazer com calma. Beleza. Vamos lá. Aqui, aqui, aqui. Eu vou chamar essa reta aqui, ó, quando eu conseguir desenhá-la melhor. E vamos de reta R, tá? E vou chamar de reta D. Vai reforçar, se eu tiver deduzido errado, vai reforçar meu erro, mas vou arriscar. Que é de demanda. E essa aqui eu vou chamar de reta O. De oferta. Fechou? Como que eu acho a equação? Vou usar aqui geometria analítica. Como é reta, tem duas formas. Uma é você pegar os dois pontos e montar um sistema com y igual a x mais b, que é o jeito que você faz lá quando você aprende função afim. Função em primeiro grau, você tem dois pontos que quer determinar a reta. Você pega os pontos, né? Por exemplo, esse ponto aqui, a coordenada x dele é 500 e a y é 1,8. Já esse ponto aqui, o x dele é 700, ó, e o y é 1,2, 1,20 ou 1,2. Fiz um ponto e vírgula para não confundir com a vírgula do número. Com esses dois pontos, você pegaria o y igual a x mais b, substituiria x, y aqui por 500, aqui por 1,8, depois aqui por 700, aqui por 1,2, e montaria um sistema de equações resolvendo, encontraria a e b, e tá aí sua equação. Faria o mesmo para a reta O, e acharia a equação, igualava as duas retas, igualava, já de falar, você monta o sistema com as duas retas encontradas e você tem o ponto de intersecção, que é o que a gente está procurando aqui, ó, o nosso protagonista, onde quer chegar a esse ponto aqui. É o ponto de equilíbrio. Na verdade, ele quer o preço, né? Esse ponto tem uma coordenada x, que é essa aqui, e tem uma coordenada y aqui. Ele quer esse aqui, ó, o y, que é o preço de equilíbrio. Tá? Eu vou acabar encontrando o x antes, vocês vão ver. Só que aqui eu vou usar logo geometria analítica também. Eu acho que é um pouco mais rápido, um pouco mais direto. Porque eu não tenho que montar o sistema, acho que isso é um pouco mais direto. O que eu vou usar então aqui? Eu vou usar a equação para determinar coeficiente angular de uma reta, que na geometria analítica, em vez de Azinho, você vai ver muito a letra Mzinho. E como que você acha? Você pega o ΔY por ΔX. Tá? Alguns podem ter visto, não bastava pegar esse ângulo aqui para a reta O e fazer a tangente dele? Sim, ΔY por ΔX. Mas eu vou tentar ser mais purista aqui na parte de geometria analítica, até para ensinar esses conceitos que eu acho que pode ser muito úteis na prova e vocês devem ter trabalhado menos do que montar sistema e ainda acho que ele é um pouco mais rápido. Então, para essa questão, vou usar apenas coeficiente angular, ΔY por ΔX, isso eu preciso de 2 pontos para determinar, e o ioiô me chuchou. Vou colocar a equação da reta. A equação da reta, equação para determinar a equação da reta, mas é uma equação em que você usa o coeficiente angular e um ponto. É o famoso ioiô me chuchou. O m é o coeficiente angular que você já viu aqui. E onde que você troca o ponto? Aqui, ó, no XO, YO. Aqui são as coordenadas de um ponto da reta. Perfeito? É isso que eu vou usar.
Vai dar um pouco de trabalho? Vai. Geometria analítica é assim, você consegue normalmente enxergar o caminho até o fim rápido, mas para executar o seu plano é um pouco mais demorado. Então vamos lá, vamos primeiro fazer com a reta D. Deixa um espaço aqui para fazer bem calmamente. M, vou colocar aqui, reta D. Coeficiente angular da reta D. Eu tenho dois pontos, né? Aqui eu falei que é ΔY por ΔT, ΔY por ΔX. Escrevi ΔX, né, gente? Eu ódio falar delta. É isso, tá. Então, eu tenho pontos aqui, ó. Vamos chamar esse ponto de ponto A, esse de B, esse ponto aqui, que eu ainda vou escrever, vou chamar de C, e esse ponto de D, que eu ainda vou colocar depois. Vamos focar na reta D. Então, eu tenho, vai ser o ΔY pelo ΔX. Então, vai ficar ΔY, é a diferença entre os y dos dois pontos, YB menos YA. E aqui é o ΔX, x de B menos x de A. Ah, professor, podia fazer YA menos Y de B? Pode, contanto que embaixo fique na mesma ordem, x de A menos x de B. Quando que você vai errar? Se você colocar Y de B menos Y de A, aqui colocar x de A menos x de B, aí dá errado. Agora é só substituir. Y do ponto B, 1,2. E do ponto A, 1,8. Vai ficar 1,2 menos 1,8. Era isso mesmo? O Y em cima? O valor pequeno é... O Y em cima, mas o valor pequeno é em cima? É, isso mesmo. Estou boiando, não. X do ponto B. Cadê? Aqui é o B. 700. Do ponto A, 500. Então, fica 700 menos 500. Então, o coeficiente angular vai ser 0,6 menos 0,6. Né? 1,2 menos 1,8. Dividido por 200. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar em decimal bem quebradinho. Eu acho que nesse caso é melhor do que deixar em fração, como eu gosto de deixar. Porque a fração aqui vai ficar 6 sobre 400, que vai dar 3 sobre... Não, vai dar 6 sobre 2.000, que vai dar 3 sobre 1.000. É uma fração muito legal, né? Meio grandona. Então, vou deixar já quebrado aqui. 0,6 por 2 dá 0,3. Como é por 200, então eu acrescento mais 2 zeros. 0,003. Tá aí o coeficiente angular da reta D. Agora eu pego ioiô me chuchô. E escolho um dos dois pontos. Deixa eu ver qual, tanto faz, tá? Eu vou escolher o mesmo que eu escolhi no meu rascunho para ficar de olho se eu não deu como mosca aqui. Eu sempre falo que tem que ficar prestando atenção em muita coisa. Vira e mexe eu faço de vez em quando alguma bobagem de atenção, né? Não é muito, mas às vezes acontece. Para minimizar, eu escolhi o ponto... Eu peguei aqui o ponto 500. O que tem o 500 é o A. Então, é 500, 1,8. Tá bom. Então, aqui menos 1,8. O M é menos 0,003. E aqui vai ser x0, 500. Eu substituí o y0 e o x0 pelos valores do ponto. Ah, professor, posso fazer por 700,2? Pode. Você vai chegar na mesma resposta no final, tá? Menos 1,8. Aqui eu faço distributiva, vai dar menos 0,003x. Aqui eu faço 3 vezes 5, dá menos com menos dá mais. 3 vezes 5 dá 15. Só que aqui tem 3 casas decimais. É isso mesmo? Conta. É que eu fico fazendo, lembrando a conta que eu fiz agora há pouco. Mas é 15. Só que tá por 500. Então, por 500 aqui já vai ter 0,3. Melhor assim, pega o 100 primeiro. Fica 0,3. Depois 5. Isso, melhor. Pega o 100 aqui, multiplica, vira 0,3, né? A vírgula anda 2 casas para a direita. Depois multiplica por 5, vira 1,5. Perfeito. Então, y dá menos 0,003x. 1,5 mais 1,8 dá mais 3,3. Pronto, achei. Esse aqui é o y de D. Achei a equação. Vou deixar assim. Ó. Fazer assim, fica bonitinho. Da reta chamada D. Tá? Agora, se você quiser dar pause no vídeo e repetir o mesmo processo, ver se aprendeu, para a reta O, pode fazer. Vamos fazer a reta O aqui.
A reta O, eu vou colocar os pontos. Ela tem esse ponto que chamei de C, que é 800 do x por 1,8 do y, e tem esse ponto D aqui, vou colocar aqui, que é 500 para x, correspondendo a 1,2 do y. Então, repetindo o processo, m da reta O é y de D menos y de C. Eu tenho mania de colocar quase sempre a maior letra primeiro, mas pode ser o contrário, como eu falei. Aí aqui x de D menos x de C. Y do ponto D, 1,2. Do ponto C, 1,8. Então, é 1,2 menos 1,8. X de D menos x de C. 500 e 800. 500 menos 800. Aí vai dar menos 0,6, né? E aqui embaixo vai dar menos 300. Menos com menos dá mais. E aí vai ficar 0,6. 6 por 3 dá 2. Já tinha uma casa decimal, só que vai ter o 100 ficar com 3 casas decimais. Então, é 0,002. Agora eu vou para a equação da reta O. Ioiô mi chuchô. Ioiô mi chuchô. Qual ponto que eu escolhi aqui? Eu escolhi o ponto do 800. É esse daqui, o C. Tá bom. 800 e 1,8. Então, aqui vai 1,8. Aqui vai o M. Deixa eu colocar aqui o 800 antes que eu esqueça. O M é 0,002. Então, vai ficar y menos 1,8. Vai ficar 0,002x. Aqui faz o 100 vezes isso aqui, dá 0,2 vezes 8. Mais com menos dá menos. Dá 1,6. Menos 1,6. Então, vai ficar 0,002x menos 1,6 mais 1,8 dá mais 0,2. Falei, é mais trabalhoso. Geometria analítica é assim. Você enxerga o caminho, mas dá trabalho executar. Então, aqui é a reta O. Achei a equação. Pronto. O preço de equilíbrio é quando você acha uma solução para as duas simultaneamente. É a resolução do sistema linear, né? Sistema de equações com as duas equações. Y igual a menos 0,003x mais 3,3 e y igual a 0,002x mais 0,2. Aí muita gente fala, é igualar as equações. É igualar porque você já deixou o y aqui isolado nas duas, né? Então, se y é igual a isso, y é igual a isso, você iguala as equações. Mas se pegar as equações da reta em outro formato, não é bem igualar as equações, tome cuidado. Então, vai ficar menos 0,003x mais 3,3 é igual a 0,002x mais 0,2. 0,02, esse menos passa para lá com 0,003, vai ficar 0,005x, né? Joguei esse 0,3 para lá, então o 0,2 eu passo para cá, fica 3,1. Deixa eu ver se eu não estou errando continha, acho que é isso mesmo. Perfeito. Então, o x é o 3,1 dividido por 0,005. Aí, o que eu fiz aqui? Eu multipliquei por 1.000 em cima e embaixo, para ficar inteiros. Daí fica 3.100 dividido por 5. Por 10 dá 310, como é por 5 é 620. Essa é a quantidade de produtos que faz gerar o preço de equilíbrio. Para achar o preço de equilíbrio, basta que eu troque esse 620, que é o y que eu quero, né? Eu vou ser logo do início. É o y que eu preciso, do ponto que é o preço do produto, né? O x é a quantidade de produto. Então, achei, até bateu, ó, 620 ficou mais ou menos aqui mesmo, entre 600 e 700. Então, se eu quero o preço de equilíbrio, eu quero o y, basta trocar o 620 ou na reta O ou na reta D, tanto faz. Eu vou trocar na reta O porque eu acho que é mais fácil a conta. 0,002 vezes 620 mais 0,2. Dicas aqui, para não errar a conta com vírgula. Aqui você faz, fica 0,0262, espera aí. Basta pegar 620 e multiplicar por 2, que dá 1.240, e depois andar, vírgula, 3 casas para trás. Isso.
né? 1.240, que é 2 vezes 620, mas como é 0,002 e não 2, então tem que dividir por 1.000. Então é 1,240 mais 0,2. O que eu faço aqui para facilitar essa conta? Eu tiro esse zero aqui, que não interfere na minha conta, não estou falando de algarismo significativo. Então, eu posso tirar esse zero à direita, e aqui eu coloco um zero à direita, porque não faz diferença também se eu não estou trabalhando com algarismo significativo. E assim eu deixo os dois com duas casas decimais, fica mais fácil de olhar a conta. 1,24 mais 0,20 é o mesmo que 1,240 mais 0,2. Mas assim fica bem mais fácil de ver, dá 1,44. O quê? Reais. É reais, né? O preço está em reais? Eu nem vi. É em reais. As alternativas. Então, R$1,44 é o preço de equilíbrio para esse produto aí, que dá o gabarito D de dado. Trabalhoso? É. Difícil? Só usei duas equações, só que eu repeti o processo duas vezes, é muita continha. Né? Mas era achar a equação de uma reta. E o legal, a própria questão falou isso. Aqui eu estou vendo que é um hábito da FGV. Ela fez na questão de análise combinatória, que a gente já gravou, né? Foi na revisão geral 1. Teve outras questões que ela explica, ó, dado que as coisas da demanda e oferta são representadas por retas, é possível estabelecer as respectivas equações, ele está falando, ache as equações, por meio de um sistema encontrar o preço de equilíbrio, que é a intersecção. Ele te disse aqui o processo, você só teve que aplicar. É grande? É, mas ele te deu o processo. E a FGV faz muito isso. Saideira, questão 4. A figura a seguir, essa aqui parece que é geometria plana, né? Mas ela é muito mais geometria analítica, você vai ver. A figura a seguir ilustra uma parede retangular de 6 metros de largura e 3 metros de altura. Beleza. Seis metros. Três metros. Um cabo de energia elétrica retilíneo. Você vai ver que eu vou trocar isso aqui para centímetros já já. Um cabo de energia elétrica retilíneo liga duas tomadas localizadas nos pontos A e B. Está aqui, ó, um cabo na parede. Estando A sobre a borda esquerda da parede, como está desenhado, a 50 centímetros da borda superior. Aí se eu fosse colocar isso aqui em metros, eu teria que colocar 0,5. Eu não quero trabalhar muito com decimal. Eu acho mais legal trabalhar com o número inteiro. Mas eu quis 0,5, professor. Pode, tá? Eu vou usar o número inteiro. As respostas estão em metros, eu sei. Mas passar de centímetros para metro é só andar a vírgula duas casas para a esquerda, né? Eu quero trabalhar com o número inteiro. Não quero ficar trabalhando com 0,5. Aí eu coloco 0,5 aqui. Né? Aí tudo é 3 metros. Né? Aí tudo é 3 metros. E aqui tem meio metro. Né? Aqui também vai ter. Aí vai ficar 0,5, 0,5. Aí aqui vai aparecer 2,5. Vai aparecer um número quebrado. E eu não estou afim. Então, fique à vontade de deixar em metros, mas eu vou passar tudo para centímetros. Para mim fica mais fácil de ver as contas. Então, 6 metros vai ser 600 centímetros e o 3 metros vai agora ser 300 centímetros. Aí aqui é 50. Então, aqui, essa parte de baixo é 250, porque tudo é 300. Capaz até lembra a geometria plana. O ponto B está na base da parede. Ok, a 50 centímetros da borda esquerda. Então, aqui é 50. Se tudo é 600, então aqui até aqui, é 550. Fechou? Então, tá. Deseja-se passar um outro fio, um outro cabo retilíneo, tá? Retilíneo, que ligue o ponto C na quina da parede, tá aqui, a um ponto D na mesma borda que contém o ponto A. Então, ele vai ligar esse ponto C a um ponto B, a um ponto D de dado que vai estar aqui, ó, nessa borda. Sendo esse um cabo de internet, é fundamental que passe pelo cabo AB perpendicularmente. Tá dizendo? Então tá. Então, eu quero que saia uma reta desse ponto, chegue nessa borda fazendo 90 graus com esse fio. Então, vamos ver se consegue desenhar mais ou menos. Aqui está aparecendo 90 graus. Tá? O meu ficou mais alto, né? Quando eu fiz a questão, o meu ficou mais alto. Mas tá. Deixa eu ver quando deu a resposta. Esse é do ponto D, a base inferior. Não, tá bom aqui. Ficou mais realista do que meu desenho que eu fiz no rascunho de vir. Tá. Mas não importa que aqui eu vou usar os dados numéricos, né? Então aqui, ó, tem que fazer 90 graus.
Beleza? Uma das... Foi o que ele falou, tem que ser perpendicularmente. Tem que cruzar o fio AB e aqui vai ser o ponto D. Vou colocar 250 mais para trás. Aqui vai ser o ponto D. Vamos lembrar que aqui tem que ser 250 centímetros. Daqui até aqui. Beleza. Agora, olha só. Ele te ensina a fazer. De novo, ó. Uma das formas de se determinar a posição do ponto D é imaginar eixos cartesianos, OX e OY, colocados, respectivamente, sobre as bordas inferior e esquerda e tratar os cabos como segmentos de retas perpendiculares. Ele te diz como resolver. Ele falou, cria um eixo cartesiano usando o Y aqui, ó. O Y vai ser a borda esquerda e o OX vai ser a borda, vai ser o chão, né? A borda inferior, o OX. Então, aqui é o X e aqui é o Y. E trate os fios como segmentos de reta. Ele está te dizendo, use geometria analítica. Tá certo? Use geometria analítica. Tem uma abelha aqui agora. Bom, vai ficar de boa? Acho que ela vai ficar de boa. Então tá. Quando terminar a gravação, eu lido com a abelha. Tá bom, coisa de gravação. Vamos lá. Uma das formas de se determinar a posição do ponto D, então ele te disse como determinar o ponto D. A distância do ponto D à base inferior da parede é igual. Eu não sou acostumado a ter de abelha, não, que outro dia uma me picou mesmo. Então tem que ficar de olho nesses pertinhos aqui. Onde você vai? Tá, já ficou de boa ali. Ficar na luz. Tá bom. Pois a janela está ali. Vamos lá. A distância do ponto D à base inferior da parede é igual a... Então ele quer esse valor aqui. Só que agora, como eu estou enxergando tudo como coordenadas, eu vou fazer mais ou menos que nem a questão anterior. Só não vou precisar achar a equação das duas retas, né? Quais são as retas aqui? A reta desse fio aqui. Chamar de reta. Deixa eu fazer uma reta melhor. Aqui. E esse fio aqui eu vou prolongar para dar a ideia de reta. Vai ser a reta S. O que eu quero é um ponto da reta S. Então, eu só preciso achar o coeficiente angular da reta R. Eu não preciso achar a reta R inteira. Por quê? Quando duas retas são perpendiculares, isso aqui é importante saber, cai muito. Quando duas retas são perpendiculares, o produto, ou seja, a multiplicação de seus coeficientes angulares, resulta em menos 1. Escrevendo em forma de equação, m da reta R multiplicado pelo m da reta S dá menos 1 quando elas têm que ser perpendiculares, hein? Para poder ir, né? Toda reta não. Quando duas retas são perpendiculares, o produto dá menos 1. Como o ponto que me interessa está na reta S, eu só preciso achar o coeficiente angular da reta R e colocar aqui para achar o da reta S. Uma regra prática, que talvez alguns de vocês decoraram, e é a que eu uso, que simboliza a mesma coisa que essa equação, é pensar assim, você informal agora, o coeficiente angular de uma reta será o inverso, será o oposto do inverso do coeficiente da outra reta. Vou colocar aqui, peraí. Aqui é macete para ir mais rápido. Em outras palavras, agora vou ser bem informal. Inverte e troca o sinal. Você pega o coeficiente de uma, inverte e troca o sinal da outra. Quer ver? Vou fazer os dois jeitos. Então, primeiro eu vou achar o coeficiente angular da reta R. Uma coisa aqui. Vou achar o coeficiente angular da reta R. Como? Usando a equação que eu ensinei na questão anterior. Delta y por delta x. Mas peraí, cadê o y e x? Vamos achar agora. Ó. É a reta verde, né? Vou escrever de verde.
Aqui tem o eixo Y, aqui é o eixo X, né? Então, esse ponto A, ele tem o X. Observe que aqui é a origem. Então, esse ponto A tem a abscissa 0 e tem a ordenada 50. Não, 50 não. Aqui tudo aqui é 250, né? Porque aqui é o 0 e esse comprimento 250 é 0, 250. Já esse ponto B, o 0 é aqui, eu sei que esse comprimento falou que é 50 direito. Então, o x dele é 50 e o y do ponto B é 0. Então, agora eu faço ΔY por ΔX. Vamos pegar aqui o de baixo, vamos pegar y de B menos y de A, x de B menos x de A. Y de B, 0. Menos o y do A, 250. X do B, 50. Menos x do A, 0. Vai dar menos 250, dividido por 50, dá 5, né? Vai dar menos 5. Menos 5. Esse é o M da reta R. Eu vou fazer o método prático. M da reta S. Inverte e troca o sinal? Qual é o inverso de 5? 1/5. Qual que é o sinal daqui? Negativo, então aqui fica positivo. Acabou, já achei o M da reta S. Ah, eu quero testar, não estou acreditando. Deixa eu jogar na fórmula. M da reta R vezes o M da reta S tem que dar sempre menos 1 quando elas são perpendiculares. O menos 5 para dividir no menos 1 fica positivo, porque é menos com menos, e fica 1 sobre 5. Inverte e troca o sinal, né? Pronto, já tem o M da reta S. Lembra que eu falei que para usar ioiô me chuchô, basta eu ter o M e um ponto. Qual o ponto que eu tenho? Esse ponto C. Se aqui é o eixo cartesiano, que fiz tanto traço que não ficou claro. O X é esse ponto aqui, como isso aqui é 6 metros, ou seja, 600 centímetros. Aqui é como se fosse o 600, né? E aqui, como é 3 metros, aqui é como se fosse o 300. Então, as coordenadas do ponto C são x 600, y 300. Então, vamos lá. Y menos o y do ponto C, que é 300, é igual ao coeficiente, que eu achei que é 1/5, x menos o x desse ponto, que é 600. Então, y menos 300, aqui faz tributivo, vai ficar 1/5 de x. 600 por 5 dá 120, então dá menos 120. Isolando o y, eu vou ter 1/5 de x, menos 120 mais 300 dá mais 180, né? E voilá. Tá aí, essa é a equação da reta S. E o ponto D, quem que é, gente? Quem já está esperto sabe que esse ponto onde a reta cruza o eixo Y é o termo independente. É o Bzinho, é 180 centímetros. Para quem ainda não sacou, já não decorou isso, basta perceber que o D tem coordenadas x valendo 0 e o y é o y de D. Então, se eu trocar o x por 0 na equação da reta S, eu encontro o y de D. Então, fica 1/5 vezes 0 mais 180. Como é vezes 0, ali soma, então o y do ponto D é 180. 180 o quê? Centímetros. Qual que é a pergunta? A distância do ponto D à base inferior da parede. A base inferior da parede é bem o eixo x. Então, o y do ponto D já dá exatamente essa altura, ou seja, 180 centímetros. Passando para metro, divide por 100. 1,80, 1,8 metros. Deixa eu colocar aqui. Que dá o gabarito da letra C de casa. Tá certo? E é isso, galera. C de casa. Finalizamos assim a prova de matemática da FEMPAR 2023. Está escrito 2022 na capa, mas aí eu gosto de falar que é para o ingresso. É ingresso 2023, tá certo? E espero que isso ajude para vocês na prova agora 2023 para ingresso 2024, que vai ser domingo para quem está assistindo essa gravação agora logo depois que eu gravei. Quem está assistindo aqui um tempo depois, espero que esteja isso ajude a preparar para a prova que você vai fazer, tá certo? É isso. Espero que tenham gostado, aprendido coisas novas e até a próxima revisão geral.